Belezinha, galera? Vamos lá. Bom, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre os instrumentos que vêm nas bolsinhas da linha GoGram, tá? Que é o kit Ocipel. Então eles vão vir todos nessas bolsinhas, fechadinhos, cada um no seu saquinho, mas depois que vocês abrirem, a gente vai ter os kitzinhos pra gente usar no laboratório, que depois vão virar kits da clínica. Então a gente já montou essas bolsinhas justamente para que todos tenham o mesmo tipo de material, tá? Então, a partir disso, então, o que a gente vai ter aqui? O nosso primeiro material, e o material que a gente vai usar sempre quando a gente for montar uma mesa clínica, ele é necessário que ele esteja lá, seria, então, o nosso trio, tá? O trio, ele é composto, então, de um espelho, de uma pinça, tá? E também de uma sonda. Essa sonda que nós escolhemos para cá, a gente vai especificar direitinho o que é interessante dela, tá? Como o espelho, tá? O espelho ele tem algumas funções, tá? Entre as funções ele vai possibilitar, então, principalmente, então, a visão indireta, ou seja, eu consigo visualizar estruturas que teoricamente eu não conseguiria visualizar de uma forma direta, ou seja, a palatina, por exemplo, dos dentes. Então ele tem essa função de visualização indireta. Além disso, ele também permite que eu afaste, então, com ele a bochecha, a mucosa, para que eu possa fazer o exame clínico, para que eu chegue em alguma região que seja interessante. E uma terceira função ainda dos espelhos é essa função que é uma função bem importante, onde você vai poder refletir a luz e utilizar ele, então, como iluminador, então, da região da bateria anterior inferior, principalmente quando a gente estiver utilizando esse espelho associado aos instrumentos periodontais para fazer raspagem, limpeza de tártaro, tá? Mas também ele pode iluminar, então, cavidades onde a gente esteja atuando, então, através da luz do refletor, ocorre, então, o reflexo, então, pelo espelho e a gente consegue iluminar algumas regiões com ele também. Então, ele tem três funções: visão indireta, afastamento de tecidos e a terceira função, iluminação através, então, do reflexo, ok? Então, o nosso espelho está vencido. Ele é composto de dois componentes, então, que seria o espelho propriamente dito, com a sua haste rosqueável, e um cabo. Então, quando você compra na dental, você compra o cabo e depois você compra, então, o espelho que já vem com essa haste intermediária associado, então, a uma rosca, ok? Depois a gente tem a nossa pinça clínica, tá? A pinça clínica, ela pode ser utilizada para você pegar pequenos materiais, tá? Então, por exemplo, eu quero escolher uma broca do nosso kit de broqueiro de dentísticas da Ocipel, então eu quero escolher essa ponta diamantada, ou uma broca multilaminada, né, uma broquinha do tipo multilaminada, e ela vai me dar, então, a extensão das minhas mãos de uma forma mais delicada, então permitindo que delicadamente eu consiga remover ou inserir instrumentos dos meus estojos, e também vai permitir, então, que no interior da boca do paciente a gente consiga também trabalhar de uma maneira mais delicada. Acho que o meu vídeo está meio deslocado ali, então vamos botar isso mais pro centro, tá? Beleza? Então, feito isso, tá? Eu tenho, então, a pinça, que ela vai servir, então, para colocar o algodão em algumas posições específicas. Vai servir para a extensão das nossas mãos, em suma, tá? Então, ela é um instrumento que sempre ela tem que estar na bancada. Se eu quiser pegar um material lá no meu saquinho cirúrgico, lá dentro da minha caixa, eu consigo pegar com a pinça, consigo devolver para lá. Opa, escapou. Consigo devolver para lá, sem necessariamente, parece o gordinho, aquele que fica deixando cair tudo, tá? Sem necessariamente eu precisar usar minhas mãos. E o terceiro instrumento seria, então, a nossa sonda exploradora número 5 e também uma sonda milimetrada.
tá? Na outra extremidade. Então, são duas extremidades, uma sonda exploradora, o explorador número 5, que é esse curvo, e uma sonda milimetrada. Os instrumentais, normalmente, eles são compostos de 3 partes, tá? Eles são compostos, então, de cabo, que ele pode ser um cabo rígido ou cabo oco, como esse aqui, um cabo oco. Esse cabo, ele também tem umas fresagens aqui nas extremidades, onde eu consigo ter uma pega melhor e um travamento dos meus dedos para poder que esse instrumento não caia. E além disso, eu também possuo um intermediário, que é essa haste intermediária, que conecta então o nosso cabo, a haste intermediária e a ponta ativa, tá? Ponta ativa do instrumento, então, que nesse caso pode ser a ponta ativa sonda número 5, o explorador número 5, e a sonda milimetrada, então, que é muito utilizada em periodontia, mas em dentística também pode ser utilizada. Por isso que ela está nesse kit da dentística e ela vem aparecendo, esses 3 aparecem também no kit da pério, também compondo o nosso kit. Para que servem essas sondas, tá? Então vamos lá, eu tenho uma cavidade onde eu tenho que inspecionar essa cavidade e ela pode servir então para mim verificar se tem uma lesão cavitada, passando ela sem fazer muita força, tentar com que seja, muitas vezes eu posso até inspecionar para ver se essa cavidade com a própria sonda milimetrada, uma vez que ela tem uma ponta mais romba, mas muitas vezes a gente vai conseguir explorar, com o explorador a gente vai conseguir detectar melhor essas lesões, tá? Lesões onde já tem alguma perda de estrutura dentária ali, onde você já tem então uma lesão, uma cavidade, tá? Então ela serve para isso, para explorar, para a gente poder identificar lesões cavitadas, principalmente em regiões onde às vezes a gente não pensa no acesso, então talvez regiões proximais, para verificar que se você tem alguma cavidade interproximal do tipo classe 2. A sonda milimetrada, ela serve tanto para você definir, por exemplo, a largura do seu preparo, a profundidade do preparo, do quanto você desgastou, e também ela é um instrumento muito usado em periodontia para a gente avaliar, por exemplo, bolsas periodontais. Então eu vou dar um zoom aqui. Então, por exemplo, eu tenho cada tracinho pretinho 1 milímetro, então eu tenho uma bolsa ali que ela está indo a 3 milímetros, que seria normalmente uma profundidade normal. Se ela for aqui, eu já tenho como saber que tem 5 milímetros de profundidade dessa bolsa. Então, sim, ela é um instrumento de medida, é uma régua que a gente vai ter dentro da nossa caixa de dentística, ok? A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre essas medidas, sobre as distâncias, na aula de periodontia, ok? Então aqui está composto o nosso trio. Então o trio está sempre presente então na nossa mesa clínica.